Olá pessoal, hoje nós vamos estudar string. String, ele permite, é um tipo de dados que vai permitir armazenar uma cadeia de caracteres. Então eu vou conseguir armazenar números alfanuméricos, né, também. Então é o que a gente vai ver hoje. SHA, strings e strings. Em C, strings são implementados através de vetores de caracteres, cujo último elemento ele deve ser um caractere nulo, /0. Isso fica implícito quando a gente armazena esse vetor de caracteres. Já em C++, o usuário pode utilizar a biblioteca string para representar essa cadeia de caracteres. Essa biblioteca, né, aqui eu estou indicando que deve ser incluído a biblioteca no dev, só que no dev ele já inclui ela automaticamente. Então a gente não precisa explicitamente colocá-la, certo? Lá em C, eu acho que introdução à programação, quando vocês estudaram, vocês representavam um conjunto de caracteres, essa cadeia de caracteres, com um vetor. E é de fato como o C armazena. O conjunto de caracteres é uma matriz sequenciada na memória. Então ele armazena assim. Quando eu coloco o dado, ele armazena aqui essas 11 posições. 3, 6, 9, 10. E o último é o /0. Como a gente viu anteriormente aqui. O último caractere dessa cadeia de vetores de string, né, no C. Certo? Só que agora, no C++, com essa biblioteca string, a gente pode simplificar. Claro que por trás disso aqui, isso aqui vai armazenar uma cadeia de caracteres também. Ciclano, o nome 3 ciclano, por exemplo, ele vai armazenar essa cadeia de caracteres, mas não é a mesma implementação disso aqui. O que está por trás de um string é exatamente isso, certo? Isso foi para simplificar. Então a gente usa, eu posso inicializar, declarar uma variável string e inicializar dessa forma, um pouco inusitada, né? Mas eu também posso fazer da mesma forma como eu declaro um inteiro, um tipo normal, inteiro, float, char, colocando o tipo de dados, o nome, igualando aqui, e aí eu inicializo dessa forma, certo? Então essas duas formas de inicialização estão corretas. Aqui eu declaro o nome 3, nome 4, informo o nome 3, recebe ciclano. Essa inicialização aqui posterior de nome 4 não está correta. Eu não posso fazer isso. Eu só posso fazer a inicialização declarando e inicializando desta forma, certo? Acesso. Tudo bem, eu criei uma string, mas eu quero acessar os caracteres dessa string. Então, por exemplo, eu tenho aqui nome 3, ciclano. Eu quero acessar a posição dela. Lembra que a string ela é armazenada da mesma forma como um vetor de caracteres, desse slide anterior aqui, eu tenho os vetores aqui. Então, para eu acessar esses caracteres aqui, eu acesso por meio desse nome aqui, acessando as posições, como se fosse um vetor mesmo. Então, nome, abre colchete, é uma forma de acessar. 0 e fecha o colchete, o 0 é o C. O 1 é a letra I. Então, eu consigo acessar não só com esse abre e fecha colchete, né, que permite acessar cada um, e o C++ permite acessar com et. Só que a vantagem de acessar com et é que eu não acesso posições que sejam inválidas. Eu vou mostrar em outro vídeo exemplo pontual disso aqui. Mas vocês podem acessar tanto dessa forma como dessa. Então, o caractere 10 é. E aí, nome 2, eu acesso et 10. Só que aqui eu não coloquei quem é o nome 2, né? Mas vamos supor que seja esse nome 3 aqui, eu quero acessar o 3. Então eu coloco aqui nome 3, et 3, ele vai acessar exatamente isso. 0, 1, 2, 3. Então ele vai mostrar o L. Certinho? Então eu posso fazer dessa forma, botar nome 2, abre e fecha colchete aqui e eu boto o 10 dentro. Aqui eu tenho função de comparação, no C, eu utilizava o strcmp. E podia comparar dessa forma, e ele usava a tabela, ASCII, na verdade, para comparar. Né? O J aqui, o J minúsculo tem valor maior, então significa que esse carinha daqui é menor do que esse Jeff, porque o J aqui
na tabela ASCII ele tem um número menor. O que é essa tabela ASCII? Vou deixar aberto aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, o número J maiúsculo, a gente vai olhar aqui em cima, ó, eu tenho um decimal, e quando eu descer aqui, eu vou ver o número, a letra J maiúsculo, tem o número 74, e o J minúsculo tem o número 106. Então significa que o J minúsculo é maior do que o J maiúsculo. Então significa que quando eu fizer essa comparação aqui, esse carinha aqui é maior, é menor, então vai dar negativo. Então significa que ele é menor. Certo? Mas a gente vai usar, em string, a gente não vai usar esse strcomp, a gente vai usar comparando o string normalmente. Nome 1 é maior do que nome 2, ele faz essa comparação com base nessa tabela ASCII e ele informa pra gente quem é maior dos dois. Eu posso comparar aqui também com igual, se eles são iguais ou não. Ou também posso usar uma função de comparação, essa função compare aqui. Então, se eles são iguais, vai ser, ele vai comparar cada uma dos caracteres da string. Se for todos iguais, ele vai ser igual a 0. Então, eles são iguais. Se não, se for menor, vai ser negativo, então o nome 1 vai ser menor. E se for maior, se for positivo, ele vai ser maior. Nesse caso, diferente de 0, ou tanto negativo quanto positivo, ele vai ser diferente. Exemplo de concatenação de string. Eu tenho um string A, eu declarei A com esse valor, Alice e Beto gostam de, vírgula, outra variável aqui, B. Também estou atribuindo aqui B a chocolate. C, também posso informar que ela é doce de leite aqui dessa forma. D é pipoca. E é exatamente doce de leite. Então, quando eu concateno, eu estou juntando. Eu posso usar o operador de adição, que na verdade ele é sobrecarregado, ele consegue exatamente concatenar o A com B. Então, vai aparecer A, que Alice e Beto gostam de. Quem é B? Chocolate. De chocolate. Alice e Beto gostam, que é o A, de doce de leite. Alice e Beto gostam de pipoca. Alice e Beto gostam de quem é igual a C, doce de leite. Então vai aparecer assim. Então o mais, o operador de adição mais, é utilizado para concatenar string. E aí eu tenho funções agora em C para informar o tamanho da minha string. Então, declarei aqui string S, lembrando, aspa dupla, né? O chá eu uso aspa simples, é um caractere só, quando eu colocar chá. E o string, a string, eu uso aspa dupla. Declarei aqui essa programação, eu tenho essa função strlength lá no C. No C++ a gente vai usar o length ou size, é a mesma coisa. Quando eu utilizar aqui s.length, abre e fecha parênteses, é uma função, ele vai me retornar o tamanho dessa string. Ele mostra aqui tamanho 11 e o size também mostra tamanho 11. Aqui tem umas diferenças em relação ao capacity e o max size. O capacity ele retorna a capacidade corrente da string quantos elementos ela poderá conter antes de necessitar mais memória. Então, a gente não vai perceber diferença utilizando tamanho pequeno para string. Se eu botar s.capacity, ele vai mostrar a quantidade 11 também. O max size retorna o tamanho máximo possível em uma string, que depende da máquina e do compilador. A gente vai utilizar nos nossos exercícios mais size ou length. Então vocês escolhem, pode escolher um dos dois. Eu dou exemplos depois, no próximo vídeo, sobre os dois. Aí vocês podem escolher um dos dois para utilizar. Copiando string, atribuindo uma string em outra. Então eu tenho string A, Danilo Santos, B, Vanessa Souza. O A recebe B. Então A agora deixa de ser Danilo e passa a ser Vanessa. Certo? Então quando eu imprimir o A aqui, vai imprimir Vanessa Souza. Unindo strings, eu posso, a concatenação também, unindo, esse mais igual é a mesma coisa, A é igual a A mais B. Então
Então vai aparecer regras do C++ concatenado com resultados imprevisíveis. Então regras do C++ barra N, pulando a linha aqui, vai gerar resultados imprevisíveis, barra N. Apagando parte da string. Então, o erase, a gente vai utilizar bastante também. Ele apaga, elimina uma parte da string, informando a posição inicial e o número de caracteres a ser excluído. Então, quando eu coloco erase 0, é 0 aqui. E quantos caracteres eu quero excluir? 5. Então ele vai vir aqui, ó, da posição 0, vai excluir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai excluir sócio. Certinho? Se eu quiser excluir econômico, qual é a posição aqui desse econômico? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então começa na posição 5, eu excluo 9. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certinho? Então o erase faz isso. O cout aqui nesse primeiro ele vai mostrar econômico, porque ele excluiu o sócio, e o segundo ele vai mostrar só sócio, porque ele excluiu o econômico. E agora eu tenho várias funções da biblioteca C-Type, que eu não preciso incluir também. Ela já está lá, implícita no dev C++. Mas percebam uma diferença. Até agora a gente utilizou as funções size, ou length, e erase. E eu utilizo o s ponto, porque essas funções são da string. Essas daqui tem a ver com caractere. Converte somente um caractere para maiúsculo. Percebe que eu não vou colocar aqui o s de string ponto. Muita gente confunde isso. Então, quando eu for converter um string s ponto to upper, eu não consigo fazer isso, porque não existe uma função para a string. Eu tenho uma função aqui para somente um caractere. Então, o que eu posso colocar aqui no meio? Um caractere só. Então, char_c recebe um caractere, aspas, simples. Quando eu boto esse C aqui, ele converte. To upper, ele converte para maiúsculo. Então, está minúsculo aqui, o D aqui já é o A maiúsculo. Certo? Então, se eu der um cout aqui, ele vai mostrar o A maiúsculo. É dessa forma. Ah, Pablo, eu quero imprimir toda a string para maiúscula. Eu posso botar string s.toUpper? Não. Eu vou ter que fazer um for, percorrendo toda a string. Certo? E toLower é o inverso, ele vai converter para minúsculo. Todas essas funções aqui também são para caracteres. Então eu não vou usar string, s, ponto, essas funções. Aqui, cada uma, eu vou ter que botar nesse argumento aqui um caractere especificamente. E ele vai me informar, quando tem um is aqui, ó, diferente desse to, que ele converte e te retorna, né? Eu passo um caractere e ele retorna um outro caractere. Esses daqui não retornam para mim um caractere, retornam um valor booleano. Quando tem um is aqui é alfanumérico? Eu estou perguntando. Ele vai retornar verdadeiro ou falso. Então eu posso usar isso aqui com uma estrutura de decisão. If, se is alfa, se a letra que está aqui é alfanumérico, eu faço alguma coisa. E com todas as outras são assim também. Então vamos saber o que é cada uma delas. O is alfa, ele verifica se é uma letra do alfabeto, se é alfanumérico. E aí vai estar incluso letras, somente aqui. O is al num, ele verifica se além de letra também tem dígito. Então é letra e dígito. Se é. Aqui é somente se é dígito, se é só número. Islower verifica se a letra é minúscula. Isupper verifica se a letra é maiúscula. Isspace verifica se o espaço, se há um espaço em branco, né? Uma tabulação ou uma nova linha. Ele verifica exatamente isso. Certinho? Aqui está um exercício para vocês fazerem, para verificar, criar uma função inverter, que recebe um string e retorna a escrita de trás para frente. Utilizar o getLine. Eu no próximo vídeo eu vou explicar e vou fazer essa questão para um melhor entendimento. Certinho? Até a próxima. Tchau, tchau.